pessoal, olha o semente aí. Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera, buenas noches, bonsoir, guten Abend, dobrevich. Bem-vindos ao último show da mostra Semente Música Viva. Eu que toquei 20 anos no Bar Semente, comecei em 98, tenho a honra de participar desse lindo projeto com tantos artistas maravilhosos. A gente abriu com o samba Amor Proibido, uma música que a gente sempre tocava lá no Semente. E como o grupo Semente Choro Jazz teve várias formações, a gente vai procurar nesse show mostrar essas diversas formações. A gente abriu com Amor Proibido do Cartola, com Dudu Oliveira, Pedro Franco, Rodrigo Villa e Cássio Stepperson. Vamos seguir com Catita, um choro do cachimbinho, que mostra bem essa junção do choro com o jazz. É um choro que tem influências jazzísticas na sua formação. Então, quem vai tocar essa música vai ser o Caio Márcio, Tiago Souza e Carlos César, e eu também. Vamos seguir com um choro novo meu chamado Pega Pra Capar, que vai ter o Pedrinho Franco no bandolim e o Bernardo Aguiar na percussão. É isso aí. Bom show!
Agora vamos tocar uma música que fiz para minha filha, Clara. Em seguida, vamos fazer o samba Rua Bariri. Esse samba ganhou letra do grande Aldir Blanc.
Quero agradecer a todos que participaram desse show, todos envolvidos na produção, Aline Brufato, Yamandu Costa, Gil Costa e todo mundo. Valeu, que venham outros projetos como esse. A gente espera em breve estar presencialmente com vocês. Então vamos fechar com Cochichando do Pixinguinha e Pra Tudo Ficar Bem, uma música minha que a gente tocava muito no Semente. Então quem quiser em casa fazer cantar junto com a gente esse tema, né? Então vamos lá. Valeu, pessoal!
e eu estou aqui agora conversando com o Semente Choro Jazz. Alô, Aline! Alô, e aí, galera? Zé Paulo, Carlos César, Thiago, Tudo Caio, bem? com a Alô, formação original do amigos! Semente. Saudade, galera. saudade de todo mundo, gente. Muita Saudade. saudade aí, pô. Muito. E desde 2004, né? É, né? É, né, Não, Zé? não. Por aí. Juntos, você sabe que eu embolo essas datas, né? Eu entrei em 2008. 2008, Caio. Quem foi que entrou primeiro? Acho que Carlinhos, né? Sim. Você Tiago! Thiago. fazia, Não, fazia Carlinhos. você fazia as quintas, né? Fazia as quintas. Aí quando a gente passou para a segunda... Para segunda, você já me convidou. Foi que ano isso? Eu acho que foi por aí, 2004. 2004. Tá, aí o Thiaguinho já foi. Ah, tá. Foi. É. Eu lembro 2004 foi a por causa da Copa reabertura. do Mundo de 2006, eu lembro que eu já estava rolando. Ah, foi a retomada, né? Foi a retomada É. que a gente passou a fazer as segundas, né? Que eu fazia, Sim. eu comecei em 98, eu fazia as quintas, de 98 até 2002, aí teve um período que ficou fechado semente, aí retomou e bom, enfim, acabou firmando essa formação a partir de 2006, 2008, por aí, né? Que o Caio chegou, né? Sim. O Caio chegou e fechou o time. E semanalmente, né? Isso é uma loucura, né? Porque você tocar num lugar semanalmente durante anos, né? E a gente se encontrar ali como num serviço, num trabalho, né? Mas com um lado muito gostoso, né? Do Semente, né? Eu falava assim, um clube, mas não um clube no sentido da exclusão, um clube que incluía muita gente, né? A gente chegava lá, encontrar os amigos, tocar música, trocar. Pô, isso aí é uma experiência maravilhosa que a gente teve na nossa vida, que vai ficar. E assim, eu acho que vai voltar a qualquer momento. Agora a gente está num período que parou tudo. Mas acreditamos que em algum momento vai voltar. Eu vou te falar, eu gosto muito dessa coisa de tocar pelo menos uma vez por semana na noite, é uma coisa que me faz muito bem. Eu acho necessário para oxigenar as ideias. O Sementes também era um lugar de você mostrar muita coisa, né? De trazer as novidades, de experimentar, de aprender com os amigos, né? Sem Enfim. dúvida. Quanto a gente aprendeu ali, né? Com coisas maravilhosas, tocando junto e melhorando e refinando. Todo mundo cresceu junto, assim, né? Musicalmente ali, coisa, né? Uma vai baita escola. Um vai influenciando o outro e vai... Mas eu acho que o Thiago era o mais novinho, né? Começando. Hoje ele é o mais velho, né? Essas coisas é engraçado, né? Naquela época ele era o mais novo, hoje ele com 2 filhos, ele tá o mais velho, né? É um negócio, não sei, engraçado. Não, agora tá todo mundo da mesma idade. Thiaguinho dava de autorização, né, para tocar na Semente, né? Pois é. Mas um super lugar de encontro, né, Aline? Total. E você tomou a frente de lá a partir de que ano, Aline? 2004. 2004. Uma super experiência, né? Agora, tinha aquela época que a gente tocava, revezava entre tocar e ficar atrás do balcão, não tinha? Mas você ficava muito pouco, você trabalhou muito pouco, você ficava mal. Travou, deu uma mais travadinha. no balcão do que qualquer um de vocês, eu acho. Tem uma cena do documentário que tá todo mundo lá no meio, sai uma caipirinha, né? Que é muito legal, né? Bem aquele espírito, né? Todo mundo se ajudando. Foram fases diferentes, né? Fases diferentes. Algumas fases assim, mais amadoras mesmo, né? Disso, do bar se estruturando e todo mundo ajudando, e algumas fases mais profissionais, até quando
mudou para o bar do lado, com um esquema mais profissional, que eu me lembro até que muita gente falava, que saudade. Eu falei, olha, não tem saudade, não. Estava muito melhor, você mudar para melhor, você não tem saudade, né? Então... tinha uma estrutura melhor para fazer o que a gente queria lá, né? Pois é, era um lugar melhor, com som melhor, mais espaçoso, mais bem iluminado. O Semente não era o lugar, né? Ele era o movimento, a ideia, o input claro. Não dependia do lugar, ele poderia acontecer em qualquer lugar, na verdade. Eu acho quem fala, eu tenho saudade... Exato. Eu acho quem fala isso. Eu tenho saudade, eu tinha saudade do outro Semente. É aquele pessoal que não entrava, que ficava do lado de fora, na janela. Aí ele ficava do lado de fora, ele ouvia o som, não precisava entrar, não pagava nada. Aí o cara tinha saudade dessa época, né? De isso aí. Mas fora. O sempre foi muito democrático em relação a isso, hein? Não, democrático era outro lugar, era aquele democrático. E foi um lugar que sustentou muito o pequeno, né? Aquela possibilidade da gente fazer o pequeno. E foi muito legal também fazer no Democráticos. Né? E essa coisa do pequeno, você vê, né? É um pouco aquela história até que o Caio conta no meu DVD, né? Aquela que aconteceu de chegar o Dave Matthews lá, passar uma noite lá, a banda dele com a banda dele, e ficar enlouquecido com aquele formato justamente pequeno, mas não pequeno, enxuto, né? De um show, todo mundo junto, tocando ali, junto num palquinho, e os caras acabaram assimilando aquilo, pegando para o show deles, né? Usando na forma... A estética, aquela coisa acústica. E aí o Caio que contou essa história, né? Fala aí, Caio. Foi o Rodrigo Simas, né? Que é aquele fotógrafo, enfim, produtor, que se eu me lembro bem da história, Carlos Malta. Ele criou um fã-clube para o Dave Matthews na América Latina e tal. E o negócio pegou e tal, e depois o Dave Matthews chamou ele para trabalhar com ele. Ele trabalha com a banda, né? E ele contou isso pra gente. Eu acho que ele foi um dos caras que levou lá o Dave Matthews lá pro Semente, e o Malta, tudo, né? E ele contou que depois ele me falou dessa história, que eles ficaram muito chocados assim com aquela ideia, acharam incrível e tal, e tentaram reproduzir uma abertura do próprio show deles, uma abertura mais enxuta, onde eles estão mais perto do público, né? Porque eu acho que o show pop assim, ele tem essa distância, né? Tudo fica distante, é uma coisa que deve ser completamente... Eu toquei muito poucas vezes nessa situação, mas deve ser completamente diferente a dinâmica, né? Como você tem um público ali pertinho, né? A energia, eu acho que é diferente, é muito incrível, né? Na verdade, né? Essa proximidade, né? Essa troca. E também vamos ter a modéstia à parte aqui. A gente estava muito ensaiado, né, galera? Essa coisa de tocar anos junto, a gente era muito ensaiado. A gente olhava, era o Santos na época áurea, assim, olhava, já sabia, né? As trocas muito cada um já sabia a hora de fazer o que tinha que fazer, e ensaiado sem perder a espontaneidade também, né? Um ensaiado, mas que permitia também o inusitado, uma flexibilidade, o criar na hora, né? Então, isso eu acho que impressiona também. Quando o cara chega e vê um negócio desse, assim, de uma música nova para ele, né? Choro, samba com influência do jazz e todas as influências, enfim. Aquilo impacta, é um impacto, né? A música brasileira tão rica também, né? Então, sem dúvida, aquilo é a coisa de estar junto, né? Tá fazendo junto toda semana, e isso faz diferença, né? Faz. Realmente. E essa coisa do Semente ter saído do pequeno e ter ido para o grande, e eu não ter feito um palco, né? Eu ter deixado essa coisa no chão,
Porque isso foi uma decisão que eu fiquei pensando, porque você pensa, você cresce e você quer um palco, né? Sabe? E aí eu fiquei pensando, não vou fazer esse palco, porque tinha aquele chão de ladrilho e tal. No fim, eu fico pensando que o Chico Buarque, na verdade, resolveu cantar lá, porque não sei se tivesse um palco, se ele teria subido nesse palco. Deu certo, mas deu certo. Eu não sei, fico viajando nisso. Agora, né, queria falar um pouco também dos outros integrantes que participaram desse show, que não estão aqui na live por questões, enfim. E porque isso, né, o Semente também virou uma família também, né? Às vezes tinha dia que o Carlinhos não pode, Cássio, quebra o meu galho lá, vai lá. Né? O Cássio fez bastante tempo, né, Carlinhos? Teve uma temporada grande que você estava viajando com a Betânia direto. Sim. E não podia. E às vezes o Bernardinho ia, às vezes era o Cássio. O Bernardinho também estava sempre chegando junto, não podia um, vinha o outro, e já ensaiado também, né? Porque já tinha feito, você não precisava se preocupar. Às vezes também, se chamasse um cara novo, caramba, não, já conheciam o repertório. Outro que está nesse show, o Pedrinho Franco, foi um cara que chegou lá com 15 anos, né? A mãe dele levando ele lá, né? Exato, eu lembro desse dia. Eu lembro também. Alguns dias, né? Alguns dias ele indo lá no começo com violão, primeiro com violão, depois com bandolim, ou não sei se começou com bandolim, depois com violão. Então foi um cara que assim, ele não se criou ali, seria leviano falar isso, ele veio do Sul, com super professor, já tocando pra caramba, mas eu acho que ele entrou no Rio de Janeiro ali, né? Foi, sem dúvida. Sim, o Djamandu que falou para ele vir no Rio e ir pro Semente, ir lá, o Djamandu avisou antes e tal. Então, outro, Dudu também, volta e meia, Dudu chegava lá para dar uma canja e chegar e tocar. O Rodrigo Villa chegava, dava uma canja. Então, acaba que a turma toda aqui é uma família, né? É uma família também, né? Com certeza. Semente Choro Jazz tem esse sentimento, né? De uma família que participou disso. É um movimento, né? E... Tocava até dia 25 de dezembro. 25 de dezembro. Caía na segunda, tocava. Carnaval, terça-feira de carnaval. Segunda-feira de carnaval. Segunda-feira de carnaval. Às vezes é meio difícil de chegar lá, né? De sair também. Não, mas 25 de dezembro não muita secura, né, cara? 1º de janeiro à noite a gente já fez e lotou. Caramba. 1º de janeiro. Mas Paulo, você foi um cara também muito embaixador do Semente, né? A segunda-feira fica sendo aquela coisa meio que mundial, assim, do descanso do músico, e onde o músico vai ver outros músicos tocarem e tal. Olha, porque tinha um grupo que fazia lá antes, às segundas, que era Abraçando o Jacaré, né? Era isso, né? Era. E aí, quando parou, eles pararam de fazer a segunda, eu falei, pô, tá aí, segunda é um dia bom, vou pegar esse dia. E realmente, segunda tem esse negócio de ser a extensão do final de semana, muito artista que vem de fora, né? É o dia off. Aí começou, o que eu acho é que começou a rolar um boca a boca dos músicos. Pô, tem um lugarzinho lá, ou então o cara falava lá, eu vou para o Rio de Janeiro, onde eu posso ouvir uma música? Não, o cara falou, tem um lugarzinho lá na Lapa. Pô, então começou a ter. Do lugarzinho do tamanho, Nossa, mas os caras adoram isso, né? Porque, primeiro que o cara acha que ele está indo num lugar que ninguém sabe, tem uma informação, e aí chegava lá aquela força, aquela verdade, era uma música que tinha um lugar com uma música com uma verdade, né? Então, eu acho que teve isso, né? Então, de vir tanta gente de fora, o baixista do U2, que eu nem ia passar por mim aqui, eu nem ia saber. Eu fui lá, tirei uma foto com ele.
Não, mas ótimo, que honra. Muito legal, né? Pô, muito bacana. Sting. Pô, a gente vai ficar falando aqui, Norah Jones, né? Muita gente. Muita gente, né? Então... Tom Bosco, quando deu uma canja, eu achei... Não, aí os brasileiros, né? Aí os artistas brasileiros começaram aí a dar canja, João Bosco, Chico Buarque, a Ney. O Ney. A canja do Chico virou um acontecimento, né? O pessoal se matando no Facebook, suicídio coletivo, quem não estava lá. Porque realmente um artista da envergadura do Chico chegar lá e levou 11 amigos, fez uma mesa, ficou os 2 sets, no final pedir para dar uma canja, né? Não vai me chamar, não? Né? Ele veio falar comigo, né? Essa história, estava todo mundo lá fora, já estava todo mundo descansando, aí ele veio falar comigo, assim, ele falou, eu fiz uma aposta aqui com uma amiga e eu perdi, aí eu tenho que agora dar uma canja. Ele fez essa brincadeira. Eu já estava lá fora, o Carlinhos falou, Zé, você empresta o violão pro Chico dar uma canja? Eu, cara, voltei correndo. Não, e foi engraçado que aconteceu uma coisa nesse dia, que foi muito engraçado. Na última música do primeiro set, meu violão quebrou. E aí foi aquele drama, caramba, no dia que o Chico Buarque tá aí, meu violão quebra. Aí eu falei, não, mas eu vou em casa, rapidinho, intervalo, gente, intervalo. Aí, vou em casa pegar outro violão. Aí eu falei pro Yamandu, se demorar muito, segura as pontas aí. Imagina, que luxo, né? Que luxo! Entretém o pessoal aí, Yamandu. Olha o risco que o cara tá correndo. Enorme! Aí o Yamandu, dito e feito, eu demorei um pouco, o Yamandu pegou o violão, começou a tocar, e aí isso também deu um ar de canja, né? Deu um ar de participação de outras pessoas. E eu se não me engano, o Yamandu cantou uma música também. Vou mostrar uma música nova, e cantou. Então, isso tudo ajudou para dar um clima de sarau também, de participação coletiva. Então, isso foi uma noite inesquecível, né? Foi muito bacana, né? Assim, e foi uma noite inesquecível, como tantas outras, né? Assim, cara, quantas noites a gente fala, mais uma noite inesquecível, né? A canja do João Bosco e outras canjas, né? Então, realmente era... E também isso, de chegar o Bebê, tocar pra caramba, chegar o Gabriel Grossi, tocar pra caramba, chegar o Malta, tocar pra caramba, chegar o Nicolás Krasik, tocar pra caramba, chegar o Yamandu. Então, e aquela coisa da influência, quando a gente fala que um está aprendendo com o outro, não é conversinha, não, é mesmo, porque qualquer movimento, para a música evoluir, você precisa de não evolui com o cara sozinho, né? Então, um empurra o outro, é uma competição saudável. Um empurra o outro, porque o outro vê, aquela música, e aquilo. Então, isso era um alimento muito forte, né? Então, isso muito bacana. E o público sentia isso também, né? E o Paulo Bellinati fez um show lá com o Marco Pereira, né? E aí ele falou, né? Como é que era? Era botequim com o público de Sala Cília Meirelles. Tinha esse lado do botequim, porque não deixa de ser um botequim, porque tem um garçom servindo cerveja, você tá lá, tem esse lado. Não é o teatro, Mas a gente teve esse papel na formação desse público, né? A gente teve esse papel de, gente, a música é para escutar. E lá acontecia isso. Aí começou a rolar, até pelo fato de ser segunda-feira, o cara que estava afim de ouvir música mesmo, não era o cara que ia sair da noite para, né, fazer outras coisas. Se a gente pegar o processo desde 2004 até a gente parar ali 2016, 2017. 2017. A gente pega em 2004, 2005, eu lembro que a galera que filmava, que estava filmando Tropa de Elite, uma galera de cinema novinha, ia muito lá e era baile dançante. Assim, a gente tocava, já era nosso. Mas era um clima meio gafieira,
E aí a gente foi transformando aos poucos numa coisa mais... Instrumental, mais de música instrumental, da galera vibrar, dançar também, mas respeitar um pouquinho mais, ser menos, assim, menos bagunça, né? Uma coisa mais ordenada. Eu acho que era ali na Lapa, pelo menos eu não me recordo de ter alguma casa com esse perfil. As pessoas sentarem para ouvir música. Porque a Lapa... Não, o Semente era meio único, eu sou suspeita, mas o Semente as pessoas... A maioria das casas era realmente entretenimento, o pessoal ir lá dançar, tomar cerveja, né? E ali não, você via que as pessoas realmente entravam para ouvir, ficavam ali em silêncio, e realmente a música era o prato principal, assim. Realmente. Isso era muito bacana. Agora eu queria, Aline, mudar. Desculpe eu estar assumindo as rédeas aqui um pouco. Não, a noite é tua. Assumir um pouco o rumo da prosa no sentido assim. Queria que o pessoal falasse, porque eu também estou com saudade desses caras aí, que eles falassem agora como é que está sendo na pandemia, como é que está sendo esse impacto, né? Foi um impacto e está sendo um impacto para todo mundo. Não tem mais ao vivo, né? Não, acabou o show, né? Então a gente está sendo impacto em vários sentidos, sentido financeiro, sentido, né? Sentido emocional. É difícil, né? Você ter uma profissão que de repente, para, né? Show acabou. Tudo bem, uma live é um negócio, uma aqui, uma coisa aqui, outra. Claro, né? Agora a gente pensar, a gente tem que se agarrar às coisas boas, né? Senão a gente pira também. Teve coisas boas? Teve, assim. Se é que pode dizer, mas a gente teve as lives, a gente gravou muita coisa, começou a fazer vídeo, né? Eu acho que o que se ganhou daí também vai ser uma coisa que vai ficar para frente, né? Esses vídeos, essas trocas, de usar mais a internet para isso. Então, essas coisas, sem dúvida. Eu fico imaginando, Zé, se a gente tivesse, na época, nos áureos tempos do Semente, se tivesse 2 câmerazinhas para registrar e deixar depois para o YouTube, quanta coisa boa teria de material. Mas eu sempre falei isso. E pouco sempre antes, foi um projeto que a gente queria fazer. Sempre foi um projeto. Eu me lembro, uma vez eu fui para Nova York, quase comprei uma câmerazinha de streaming para botar lá, para ficar transmitido. Nossa, aí quantas tinha a vezes questão falou do disso? link dedicado, tinha a questão da banda, tinha várias questões, né? Porque agora a coisa está muito fácil também, né? A tecnologia offline. E tá evoluindo, claro, né? Porque mas sempre foi um projeto. É isso aí. E agora está aqui, acontecendo. Mas eu queria saber de vocês aí. Vamos falar. Primeiro Carlinhos, né? Que foi o primeiro cara que saiu fora, foi para Portugal. Como é que tá aí, Carlinhos? Aqui tá. Apesar da pandemia também, né? Tudo parado, dos shows. Mas a gente vai se reinventando a cada dia. E gravando coisas, projetos, coisas para amigos, algumas coisas o pessoal liga e acaba, né, uma coisa mais de publicidade, outra mais voltada para um disco. Comecei a dar aula aqui, né, para também ter a saída saída de emergência. Claro. Então, estou dando aula aqui também no conservatório, numa cidade aqui perto, que é a cidade de Amarante, e é isso, dando aula, gravando, voltei a compor também umas coisas. Há muitos anos atrás comecei a compor, mas parei, fiquei muito tempo sem... Voltei a compor umas coisas também, já com a ideia de fazer um projeto mais para frente. E pensando sempre em projetos, coisas para quando isso voltar minimamente, né, para o presencial, para os shows ao vivo, a gente possa aí botar esses projetos em prática aí. O negócio é não deixar a cabeça ficar parada, porque claro, é isso, né? Senão a gente pira, mas é muito doido. E tem um público assim de música brasileira, música instrumental, choro o pessoal conhece, choro... O choro aqui em Portugal, claro, existe, né,
muitos brasileiros tocando, mas o público português não conhece muito choro. Conhece muito a bossa nova, é aquela coisa bem padrão, assim, né? Conhece mais a... Então, assim, é mais fácil você ver um francês que conhece choro do que encontrar um português que conhece choro. E mas tem português aí ainda? Eu achei que só tinha brasileiro, pô. A gente tá quase assumindo a maioria, né? Mas a gente está com... Eu tenho vários projetos em mente para poder... Inclusive, uns estavam já até mais adiantados, mas foram atrapalhados aí pela pandemia. Que é realmente de montar uma escola de choro aqui, de montar conseguir uma coisa que possa justamente fazer esse trabalho de divulgar o choro e até de receber pessoas da Europa, né, que queiram estudar o choro, porque já tem muita gente boa aqui, muitos músicos brasileiros já vivendo aqui no Porto, em Lisboa, e eu moro no Porto, né, mas realmente lá em Lisboa tem mais músicos brasileiros ainda, aqui já tem bastante, em Lisboa tem mais, e juntar forças para poder potencializar essa divulgação desse estilo, que eu acho que é um caminho. Aqui eles consomem muito, quando se fala de música mais popular, é muito jazz, né? De uma maneira geral na Europa, né? Então aqui tem escolas de jazz, mestrado, doutorado, tudo mais voltado para o jazz. Eu acho que agora está começando a ter um material humano muito bom aqui, que eu acho que já pode começar a pensar em criar algo mais relevante nessa área da educação para a música brasileira. Eu acho que isso vai ser um caminho natural, com essa vinda desses brasileiros para cá. Eu acho que esse caminho também de dar aula, isso faz parte da vida de qualquer músico, até independente de pandemia. Independente de pandemia, sim. A pandemia potencializou a coisa de cursos online, né? Exato. E até o Caio é um que pode falar disso, que está lançando um curso aí. Está bem ativo nessa área. Atualmente, né, como está tudo meio parado, eu acho que é hora da gente pensar em novas direções, né? Então, assim, eu tenho show, eu não estou contando agora, não sei quando é que a gente vai ser capaz de voltar a tocar assim oficialmente, né? Então, agora, nesse tempo, já que está tudo parado, de pensar no curso. Dá muito trabalho, né, cara? Quando você às vezes pensa assim, agora eu vou dar aula, pô, mas você fazer um curso, né? Que dá muito trabalho. E toda a questão da gravação e aí edição e o som e não sei o quê, é uma coisa que dá um trabalho realmente muito grande. Então, tem que ser, para mim, tem que ser nesse período agora, porque se eu tivesse num tempo normal, talvez eu não pararia para fazer isso. É verdade. Não, e você está vendo, está potencializando canal de YouTube de diversos, né, artistas, né? O Hamilton, aquele menino de São Paulo, porque a pessoa está com tempo, né? Claro. Não tem show. Então, cara, aí o negócio é esse, fazer vídeo do YouTube, fazer curso, né? Sim. É isso aí. E, Thiago? Trocando fralda. Tô dando banho, trocando fralda. Tá com filho, acabou de nascer, né, Thiago? Tá com... Que legal. Não, assim, por um lado, eu estava conversando antes aqui, não é fazendo propaganda não, mas como eu moro em Niterói investiu em cultura antes tal, e deu valor, e isso acabou virando um pouco instrumento também político. O projeto social que eu dava aula continuou com a pandemia, assim, de online, assim, de certa forma, não deixou. A galera que já estava no projeto não ficou na mão e contrataram uma galera de fora, assim, os outros legal. Que a gente... Então, assim, pelo menos tentou segurar um pouco as pontas. É difícil, né? A gente, assim, tocar mesmo, que é bom, muito pouco, quase nada, assim. E aí tem história, negócio de se arriscar e fazer uma live com um artista tal, e depois saber que o outro pegou a doença tal. Aí, caramba! Aí já dá medo de sair de casa, né? Enfim. Claro. A gente vai se virando, assim. Na verdade, assim, eu não criei um curso particular online, né, nada, mas eu tô
aproveitando para dar uma força e ver os cursos dos amigos e tal. O do Hamilton eu acompanho, do Luiz Barcelos, enfim, de alguns outros amigos assim que eu tenho a oportunidade de ver, muito ligado a bandolim, mas ligado à música, né, de modo geral. E acabou que a gente até nem consegue acompanhar tudo, né? Porque é tanta coisa, né? Porque todo mundo tá produzindo e às vezes no mesmo dia tem 4 eventos ótimos. E você não consegue acompanhar tudo, né? Verdade. Agora, eu tive a oportunidade, de certa forma, de aprender, não de fazer aula, mas de aprender muito com vocês três, mas, por exemplo, o curso de improvisação do Caio, né? Eu tô doido para ir lá, dar uma olhada e tal. Mas, pô, o cara sentava do meu lado do semente, eu podia ver várias coisas ali. Eu não aprendi tanta coisa assim como é que fala, assim, sistematicamente, na prática ali, teoricamente, mas escutando, assim, eu gostava muito. Os caminhos, né? Os caminhos. Os caminhos que o Caio eu ouvi dizer que quem era do grupo dele, ele vai dar um desconto bom. E o Carlinhos Celo também, para mim, eu nunca vi nenhum baterista fazer tanto ritmo brasileiro de modo perfeito. Se tocar choro, assim, igual baterista, eu não conheço, assim, conheço muito poucos, alguns de estilos diferentes, mas igual o Carlinhos, eu nunca vi tocar ritmo brasileiro igual o Carlinhos. Eu falei isso outro dia pro Henrique Neto, que tava lá, eu falei, cara, tu caiu no teu colo aí, o melhor baterista aí que você podia ter para fazer solo de violão. Legal, deu maior sorte. Eu sempre lembro do Carlinho e do Zé, né? Era vocês tocando o São Domingos, né? O Galope. Porra, o Carlinho o Carlinhos, ele gravou. Você gravou isso, né, cara? Gravei. Tive o prazer de gravar o Zabumba, Triângulo, depois lá ver o mestre lá, né? Dominguinhos participar, aquela impressão. Nossa Senhora, foi demais. Muito bom. Agora, Caio, queria te perguntar uma coisa também, já que falando também dessa experiência de cada um. Esse tempo aí que você ficou... Eu até achava que você estava na França. Oficialmente, eu tô na França, né? Não, você vê que a casa dele, ele nem pagou a luz, né? Cortaram a luz, olha lá. A situação da pandemia é difícil, né? O cara nem pode pagar a luz na casa, cortaram a luz. Mas como é que é para você viajar tranquilo? O quê? Vai com passaporte francês? Eu tenho passaporte francês, tenho nacionalidade. Tá. Aí não tem problema com restrição à Covid? Aí, ou eles pedem um exame? Não, agora está se pedindo o exame, né? Agora está se pedindo o exame. Se você vem do Brasil, da América Latina para a Europa, eu acho que você tem que apresentar. A diferença é que lá o exame é de graça, né? Caraca. E aqui você paga. Mas, enfim, você tem que, para circular, cada vez mais, né? Ainda mais com essa variante agora, você tem que fazer os exames. Mas o que acontece é o seguinte, a França, eu tenho conhecido bastante gente, né, interessada em música brasileira. E foi até uma surpresa, porque, apesar de eu ter essa nacionalidade, eu nunca tive muito contato, assim, né? Eu nunca experimentei passar uma temporada realmente no país. E agora eu conheci gente em várias cidades, em Toulouse, em Marseille, em Aix-en-Provence, em Paris e tal. E cada lugar desse tem pelo menos um núcleozinho assim, de música brasileira. Que legal. Então, é muito bacana ver que e as pessoas já conhecem, sabe? Elas conhecem tudo que rolou aqui. Todos os movimentos, conhecem o Semente, sabe? Tocam, têm acesso a... Eu acho que o trabalho aí do pessoal da Casa do Choro também, né? Foi um trabalho meio que de exportação, né? Tem vários lugares que tem o material deles, já chegou a partitura, já tocam, muitas vezes tocam por partitura, né? Uhum. Um pouco diferente do Brasil, que tem muita gente que toca mesmo de ouvido, que se aprende assim. Então tem um pouco essa diferença, mas assim, já tem muita gente tocando e muito bem, assim. Não, tocam bem, mas tem essa coisa da partitura. Tem uma época que eu tinha aquele grupo que
eles continuam, de vez em quando eles fazem um grupo que vem na casa ali na... Gente, esqueci o nome. Onde ensina percussão aqui no Maracatu Brasil. Maracatu Brasil. E ele fez eu dei aula lá há 2 anos. Era um grupo de 2 ou 3 anos eu dei aula lá com um grupo dos 30 franceses. Ué, mas acho que eles já foram no Sementinha. Foram no Semente, eles iam no Semente Novo também. E tinha isso também, né? Eu me lembro disso, que eles levavam partitura, roda de choro, aí vamos tocar aí Flamengo, aí o cara ia lá, abria a partitura. Mas muito legal, super interessados na música brasileira. Muito bacana. E é isso, eu acho que tem... E agora está se armando um circuito, né, na Europa, de clubes do choro que já estão um pouco em comunicação. E esse circuito, bom, agora está tudo congelado, mas eu acredito que em breve a gente vai ter assim, uma via, né, que vai fazer uma comunicação com os artistas brasileiros. Então, eu acho que vai ser possível um roteiro de show, sabe, dos artistas brasileiros vão começar, de choro, né, estou falando mais especificamente do choro, de começar a ir para a Europa e fazer um pequeno circuito de clubes do choro em diferentes países. Eu sinto isso também, Caio. Por exemplo, o Etienne lá com o pessoal do Clube do Choro de Viena, tem o pessoal de Roterdã, tem de Paris, tem de Toulouse. Tem Nuremberg, tem Nuremberg, tem o Chorinho, é o nome da fundação, né? Chama Chorinho, o Clube do Choro em Paris, tem na Holanda, aquele pessoal da escola portátil. Muito bacana esse movimento, né? E acho que o Brasileirinho também teve um papel importante, né? Esses dias até passei para os alunos o Brasileirinho, tem algumas cenas filmadas no Semente, né? A cena do Yamandu, várias cenas, o pessoal dançando lá. E o Brasileirinho teve esse papel também bem importante na divulgação assim, do choro. Muito artista estrangeiro, músico estrangeiro aprendeu o choro, se interessou pelo choro com o Brasileirinho, né? Então, teve esse papel importante, né? Agora, eu acho legal, aí voltando aqui à história do Semente, justamente ficar esse formato, é uma ideia, é um conceito, né? Eu acho, aí agora vamos espetar a linha aqui. Para a gente viajar com esse projeto, né, para os lugares, né, levar o Semente para os lugares, né, porque é esse conceito, a gente levar essa música por aí, né. Esse grupo que a gente viajou foi o Ano do Brasil em Portugal, né? Sim. Eles fizeram lá. Que ano foi aquilo? 2014? 2013. 13? Foi um mês antes do meu casamento. Ah, tá. Boa. O meu não foi super bacana, né? E um projeto... Super bacana. A roda de samba do Semente foi também. Lembra? Muita gente viajou naquele projeto. Muito legal. Mas você estava falando disso, o Semente, quer dizer, como espaço físico, eu acho que quem viveu, né? E a marca do Semente, a gente fechou o Semente em 2018 e ela está viva. Super porque também para a gente não ficar naquela de aquele tempo que era bom, não. Saudosista, né? A gente vai para frente. Né? É isso mesmo. Está todo mundo vivo e se renovando e andando por aí. A gente fez um tempo lá no Blue Note, no Lagoon. Pode falar? Claro, que foi super importante, porque foi logo depois do fechamento. E fizemos na Gávea, no Dumont também, com essa outra formação que está no show. E é uma maneira de... Estamos vivos, estamos continuando... Não, estamos vivos é horrível, mas a ideia... A marca do Semente está viva forte, no Rio de Janeiro. O sentimento. E, assim... Resumindo, não importa o lugar, sempre vai ter um lugar para a gente levar essa música, né? Onde é que está sendo a sede agora, sabe? Não está mais na Lapa, mas está
né? Tá na Gávea, ou tá na Lagoa, ou tá em Paris, ou tá Tá no Porto. Agora, na verdade, agora tá em casa, né? Todo mundo na sua casa. Tá no Porto. Bem quietinho. Mas é uma marca bem muito forte, né? Isso realmente, o Semente é uma marca forte. É claro. E ele criou ligações globais também, que os próprios músicos que frequentavam, muitos tocavam fora do Brasil, né? Eu acredito que essa rede foi um projeto assim de comunidade mesmo. Sempre o Djamandu foi um cara que divulgava muito o Semente fora do Brasil, né? Também. Depois ia se espalhando nas comunidades de música, e claro que isso foi crescendo e tal. O documentário do Semente também, ele é um documentário recente, passou em alguns festivais, e também é uma forma de você exportar a música que a gente fazia lá. Esse documentário ele vai passar mais, a gente vai... Ele está aberto agora, né? Pelo Canal Brasil, está aberto o link. Ele está com legenda em inglês. Mas tem no YouTube, por exemplo? Está no Vimeo, Semente da Música Brasileira, e está com legenda em inglês. Depois vou passar o link. Quer dizer, isso também é bom. Está legendado e tal. Então, tá que nem o Brasileirinho, vamos dizer. De quando é o Brasileirinho? De 2003? 2004? 2003, é por aí. 6 por aí, não sei. Não lembro. Por aí, né? Quer dizer, um negócio que sai anos depois, uma década depois. Enfim. Mas tem bastante imagens antigas, né? Antigas. Não tem tudo, mas que o Semente tem muita imagem, né? Mas tem muita coisa, tem um olhar ali. Bom, agora todos nós viramos imagem, né? Gente, mas assim, muito legal finalizar esse projeto, né? A última noite com Semente Chorou Jazz, um show, depois de 6 shows, né? Que foram... Que projeto lindo, hein, Aline? Ótimos. O Marcelo, a Nath, Djamandu, quanta gente boa, né? Sacramento, Bebê. Donato, né? Donato, que chique, chiquérrimo, né? Uma honra. O Semente sempre foi chique, né? Sim, modéstia à parte. Isso aí, mas assim... Aquela bagunça, não. Modéstia à parte, Chique, sem ser, né, com aquela pretensão. Com classe. Pretencioso, naturalmente chique, que claro. Não, mas você está de parabéns, né? Você que é idealizadora desse projeto, né? Sem as parcerias com os músicos, eu não conseguiria fazer, porque é um projeto totalmente online, totalmente à distância. É o primeiro projeto do Semente online, né? A primeira entrada, assim, com a marca, com os músicos. Vamos fazer mais, vamos fazer mais. E foi muito legal, assim, vamos fazer mais. Ótimo, é isso aí. Então é isso, gente. Poxa, que legal. Então, acho que deu, né? A gente encerra aqui. Acho que Quero sim. mandar um abraço para todo mundo aí, beijão, saudade de todo mundo aqui. Beber uma saideira, né? Também. Devia estar com violão, fazer uma... Não dá. Depois do show, o pessoal já tá legal. Cansado de música. Essa né? é aquela hora que a gente tomava cervejinha depois do show, né? Sentava ali naquele sofazinho. A gente ficava danado da vida quando acabava de tocar, tinha um cara sentado no sofá. Pô, peraí, é o sofá da gente, pô. Aquela salinha. Aliás, eu ia perguntar, Aline, a gente tem direito de pedir alguma coisa para comer? A cozinha está aberta ainda? Nossa, gente, muito bom, né? Lembrar dessas coisas também. Nostalgia, mas muito bom também. Muito poder bom. te pedir isso, que eu acho que vai ficar para todo mundo, assim. Aquelas coisas, né? Sem dúvida, incrível. Aquelas lembranças e tal. Poxa. Muito legal. Legal. Então tá. Acho que é isso. Então, beijão, galera. Beijão para todos aí. Beijão